bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui Nosso Senhor está nos convidando a uma perfeição muito alto, porque Ele é bondoso e compassivo, mas não somente com aqueles que podem retribuir, não somente com aqueles que dão de volta, e então eu faço para que outro me faça outro tanto. Isso é muito humano, é muito dessa terra, mas o sobrenatural é fazer o bem, porque o bem deve ser feito, porque Deus, por amor a Deus, por amor ao sobrenatural, e no fundo a pessoa que faz o bem, porque ele quer fazer o bem, porque não importa se o outro não vai corresponder, e às vezes até fica melhor, se o outro não vai corresponder a esse amor, a essa bondade, fica mais puro esta entrega do amor para com o outro. E isso Deus vai olhar e vai recompensar. E aqui é muito claro aqui, porque aqui na primeira leitura o rei Davi, ele tinha sido ungido, porque o rei Saul, ele também ungido, mas foi infiel a Deus, começou a ir para outros deuses, começou a perseguir o que era a religião verdadeira. Então Deus disse não pode reinar, e suscitou o rei Davi. Mas o rei Saul ficou com inveja. Não pode ser, esse aqui vai tomar meu lugar. Então começou a perseguir, a atacar o rei Davi. O rei Davi tinha que fugir, e sem razão, porque ele não tinha feito nada contra o rei Davi. E em certo momento ele estava se defendendo com alguns poucos, e no campamento do rei Saul eles desceram, e aqui diz que Deus mandou um som tal que eles chegaram lá ao lado dele, ao lado do rei Saul. Poderia ter matado eles perfeitamente, e até o ajudante do rei Davi disse: não, vamos matá-lo. Não podemos matá-lo. Por quê? Porque Deus ungiu ele rei, ainda que ele foi infiel. Mas isso é o problema dele com Deus. Eu não vou me meter nisso. Eu preciso me defender, mas nessa circunstância eu não vou tirar a vida dele, não. Porque Deus é bondoso com ele. Deus não tirou a vida dele. Eu não vou tirar. Eu não vou me vingar. Então o rei Davi levou embora sua lança e utilizou isso para dizer: olha, eu pego a lança que estava lá da cama, estava no canto, dormindo em batalha, não? E ele diz: eu podia ter feito algo contra ti, mas não fiz. E muitas vezes essa bondade muda as pessoas, muitas vezes, não sempre, porque Deus é bondoso com todos, e muita gente mesmo assim não se converte a Deus. Às vezes, as primeiras vezes no Brasil, um país muito cheio de bondade, não sei, terão percebido que não sou brasileiro, mas dos Estados Unidos, mas chegando no Brasil, a gente percebe o desejo de ser bondoso, o desejo de fazer bem aos outros, e muitas vezes isso já ajuda a natureza, ajuda o modo das pessoas serem. Isso ajuda para compreender como é a bondade de Deus. Se bem que a bondade de Deus é tão mais perfeita ainda, que nós temos que sempre estar procurando esta
seguir o modelo de Deus, como Deus faz conosco. Quantas vezes falhamos alguma coisa? Quantas vezes não somos perfeitos? Quantas vezes falhamos aqui, lá, lá? Mas Deus é bondoso conosco e compassivo. Vai dando graças, vai nos ajudando. E nós temos que pedir muito a Nossa Senhora que interceda por nós. Também está na segunda leitura de São Paulo, porque ele diz que Adão era um homem normal, primeiro homem, mas homem normal, e a bondade dele era humana. Ele queria fazer as coisas de acordo com a natureza humana. Se alguém me faz bem, eu vou fazer bem para ele. Se não, vou pegar ele, vou me vingar. Ele vai ver. Depois eu passo ele, quando na curva, pego ele. Vou dizer as verdades. Talvez não na cara, porque pode ser um pouco desagradável. Mas ele vai perceber. E às vezes, mesmo aqui no Brasil, às vezes nós queremos dar estocada no outro, porque ele me fez uma, ou fez duas, ou fez muitas, ou até me humilhou, me deixou sem cara, sem honra, até porque Nosso Senhor diz: rezai por aqueles que vos caluniam. Ou seja, caluniar é mentir sobre o outro, querendo danificar a honra do outro, e fica mal para o outro, e depois devolver. Rezar por ele é difícil, é muito difícil. Mas aqui São Paulo disse: o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? É nosso Senhor Jesus Cristo, porque o homem perfeito, sem defeito nenhum, nem não só natural, mas de pecado. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele perdoa. Como? Ele veio do céu a essa terra para morrer por nós na cruz. Ele totalmente disposto a perdoar tudo. O Sagrado Coração de Jesus. Nós, quando temos uma falta, nós devemos evitar as faltas, os pecados, com toda a nossa força, toda a nossa alma. Devemos fazer de tudo. Se tem um caso de pecado aqui ou em qualquer outro lugar, evitar. Mas, se caímos numa falta, num pecado, devemos saber onde está o perdão. Está em nosso Jesus Cristo, está em Nossa Senhora. Mas como? No confessionário, pedir na confissão, porque o sacerdote perdoa em nome de nosso Jesus. É nosso Senhor Jesus Cristo que está perdoando. Então, nosso Senhor é bondoso e compassivo. E assim nós devemos ser no nosso dia a dia. Às vezes é muito difícil, porque as circunstâncias para nós devolver algo são muitas circunstâncias. E às vezes nós não estamos andando bem, às vezes nem dormimos bem, ou que estamos em uma situação no trabalho, no colégio, na família, que nos deixa tenso. Calma, vai para o Santíssimo, peça a Nossa Senhora, peça ao Nosso Senhor que entra essa bondade verdadeira, porque a bondade pela metade é ser bom para com os que são bons para conosco, e mesmo pessoas que às vezes são bons, não,
Mas aqui nosso Senhor disse: amai vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é difícil. Aquele que odeia a mim, eu vou ser bondoso com ele? Difícil. Bendizei os que vos amaldiçoam. Está me amaldiçoando, ele vai amaldiçoar. Não. Bendizer. Se alguém te der uma bofetada numa face, isso é bonito dizer, dá bofetada, eu vou dar outra face. Mas na hora que alguém dá de verdade, aqui outro lado. Muito difícil. E depois é saber que o outro quer dar de verdade. Isso é duro. Nosso Senhor fez isso todo o tempo. Todo o tempo. Quantos eles colocaram a coroa de espinhos, flagelaram Nosso Senhor, e Nosso Senhor poderia ter pensado em parar aquilo, só pensar, não precisa nem fazer um gesto de mão, e aquilo tudo parar, porque Ele é Deus. Ele poderia ter feito esses algozes voltar a nada, não fez, porque queria salvar eles. Mas mais do que só salvar aqueles, Ele queria nos dar exemplo de como atuar e como Nosso Senhor queria salvar toda a humanidade. Oferece também outra: se alguém te tomar o manto, roubou o manto. E naquela época o manto era muito precioso, porque tecer algo não era chegar no supermercado, na loja e comprar assim tão fácil. Era todo um trabalho para fazer um manto, trabalho de meses. Depois alguém leva embora, não pode ser. Então dá a túnica também. É muito forte. Dá a quem te pedir, que às vezes tem as horas que não quer dar. Se alguém tirar o que é teu, não peças de volta. Claro que tudo isso é quando é individual nosso, quando não vai danificar ninguém. Por exemplo, imagina roubaram tudo, eu não vou pedir nada de volta. Mas se eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar de outros, aí eu tenho obrigação. Mas se é só para mim, eu não peço de volta. Se Deus quis tirar, tira. Se Deus quis me tirar a boa fama, as coisas fáceis, a vida fácil, que tire. Mas se eu preciso, agora, isso é outra coisa. Se eu preciso cuidar de outros, vai dar uma bofetada no outro, na minha frente, eu não posso deixar da outra face. Não. Eu preciso defender quem é inocente e tem boa fama. E sobretudo com Deus e com a igreja. Se alguém ataca a igreja ou ataca a Deus, eu não posso dizer: olha, eu vou dar outra face, porque eu não estou dando a minha face, estou dando a face da igreja ou a face de nosso Jesus Cristo. Eu não posso dar isso. Eu preciso defender. Mas o que é meu no dia a dia, se alguém vem em cima de mim e tira um manto, tira tudo, mas desde que não me pode tirar o amor a Deus, o amor a Nossa Senhora, então não tem problema. São João Bosco, ele dizia: dá-me almas, eu quero salvar as almas, e o resto pode me tirar, se quer, tira tudo, não tem problema. Dá-me que ânimas, etc, todo o resto tira. E eu vou terminar agora com uma história de Dona Lucília, a senhora Dona Lucília, que foi a mãe
E ela, enfim, tinha tratado ela mal muitas vezes. Não era assim a amiga. Muitas vezes tinha sido, era como inimiga, quase. Mas ela não tomava como inimiga. Ela ia visitar e ajudava e estava no hospital. Ficou um mês ou alguma coisa assim internada. E ia visitar todos os dias, consolava, levava coisas. E teve um outro familiar que dizia: olha, Lucília, ela não vai te agradecer. Você vai visitar ela sempre. E não tem história, ela é assim mesmo, ela não vai agradecer, não vai corresponder. E Dona Lucília dizia: não, eu não estou fazendo isso para ser depois agradecida. Eu quero fazer o bem. E de fato, depois do mês, estava no hospital. Depois assim, foi um agradecimento tão de longe, que fosse bom que não fosse agradecimento. Nunca reclamava de coisa assim. Por quê? Porque quando fazemos o bem, no fundo por amor a Deus. Por amor a Deus, e Deus vai dar a recompensa. Não precisamos da recompensa das pessoas dessa terra. Enfim, às vezes é muito difícil, mas devemos pedir a Nossa Senhora, pedir aos santos anjos e a nossos santos intercessores para nos dar a graça dessa entrega completa, essa bondade como Deus nos faz cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.